Esse vídeo que você vai assistir faz parte do projeto PhD. Para quem ainda não nos conhece, somos profissionais desenvolvedores de estratégias de educação em saúde. Fazemos parte de um grupo que conta com profissionais especialistas, qualificados, engajados em um grande projeto de educação à distância que privilegia o conhecimento focado na utilidade prática do dia a dia. Para tanto, desenvolvemos um método acima de tudo objetivo, evitando as informações repetitivas e muitas vezes inúteis, mas ainda assim moldado nas mais atuais bases científicas. Não se esqueça de, ao final do vídeo, dar um like para ajudar mais pessoas como você a terem acesso ao nosso material. E também, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal para nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos e para ter acesso imediato aos nossos projetos de educação. E é por tudo isso que faço um convite especial a você. Vem fazer acontecer, vem ser PhD. Meu nome é Carlos Alberto Marenga Júnior. Sou médico, tenho 34 anos de exercício profissional. Sou especialista em diagnóstico por imagem, com área de atuação em ultrassonografia geral, pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e pela Sociedade Brasileira de Ultrassonografia. Possuo também especialidades em medicina intensiva e medicina do exercício do esporte, com registros de qualificação de especialista pelo Conselho Federal de Medicina. Venho, nesse nosso novo encontro, dar mais um passo para você saber utilizar de forma profissional essa ferramenta excepcional que é a Doppler fluxometria na sua prática diária. É importante saber que para assistir essa aula de hoje e ter a adequada compreensão, é necessário já ter conhecimento básico de ultrassonografia e já ter assistido no módulo inicial de Doppler fluxometria, que foram temas das aulas anteriores. Agora que você já sabe produzir um bom espectro Doppler, é importante entender cada pico e cada traçado da OVF, ou onda de velocidade de fluxo arterial. A maior onda se refere à contração ventricular, com um aumento rápido de velocidade no início da sístole, atingindo um pico de velocidade no início da contração, reduzindo também rapidamente a velocidade em movimentos finais da sístole. Na diástole inicial, quando há o fechamento valvar, nos vasos de maior resistência e elasticidade, há um pequeno pico de velocidade negativa, que corresponde ao início da diástole. Segue-se, então, um pequeno pico de velocidade positiva, que corresponde ao enchimento atrial, até a diástole final. Outra informação que o espectro Doppler fornece é o tipo de fluxo no interior do vaso. A janela sistólica do espectro Doppler pode estar limpa ou com diversos níveis de preenchimento ou borramento. O fluxo é laminar quando tem alta velocidade com maior resistência e é representado por uma janela sistólica limpa. Já o fluxo é turbilionar quando temos uma janela sistólica borrada, que representa um fluxo abundante com baixa resistência. Mas por que muda o espectro da janela sistólica? Isso ocorre porque quando há um fluxo de alta velocidade e resistência, a resistência por atrito das hemácias com a parede do vaso causa uma diferença de velocidade grande entre a periferia do cone vascular e o seu centro, que fica com a velocidade muito maior. Assim, detecta-se muito mais hemácias por intervalo de tempo no centro do que na periferia do vaso. Como o contorno do espectro reflete o centro e a janela reflete a periferia, o traçado fica com esse aspecto laminar. A contrário senso, por ter menor resistência, o vaso tem também menor elasticidade, sendo mais complacente na passagem do sangue, havendo então uma velocidade de fluxo semelhante em todo o cone vascular, não havendo diferença significativa na captação de movimento das hemácias entre o centro e a periferia, o que gera a imagem borrada. Nesse slide agora, você pode observar os diferentes fluxos como aparecem no Doppler colorido. Note, no vídeo à sua esquerda, a diferença de cor na artéria, na comparação do centro com a periferia. Já na outra imagem, a cor do vaso é homogênea, sem diferença entre centro e periferia. Essa análise de fluxo é de vital importância
quando da análise de uma estenose hemodinamicamente significativa. Nesses casos, um fluxo que originariamente é laminar, de alta velocidade e resistência, ao passar pela área de estenose, quando essa é suficiente para reduzir o fluxo, muda a configuração da onda, tornando-se turbilionar, reduzindo a resistência com menor diferença entre as velocidades sistólica e diastólica inicial, e aumentando o tempo de aceleração do pico sistólico. Essa alteração hemodinâmica é chamada de fluxo tardus parvus e é uma característica da onda pós-estenose, quando essa é hemodinamicamente significativa. Na verdade, o processo de estenose, a princípio, causa uma aceleração significativa de fluxo, com aumento de velocidade para compensar a redução de calibre, mantendo o volume final por compensação hidrostática. É exatamente o que ocorre com uma mangueira de jardim, quando você reduz o orifício de saída. Em um primeiro momento, a água vai mais longe, com maior velocidade e pressão, compensando assim a redução do orifício de saída. Mas, na medida em que reduz essa passagem, chega um momento que a água perde força e pressão. Vejam na sequência de fotos ao lado. O mesmo ocorre no vaso sanguíneo. Quando a estenose está no seu início, vai haver um aumento de velocidade do fluxo pós-estenose. Mas na medida que essa redução de calibre na área de estenose chega a 70% a 80% do calibre do cone vascular, começa a haver uma redução de volume de fluxo pós-estenose, culminando, ao final, no fluxo tardus parvus. Outra avaliação a ser realizada com relação ao espectro Doppler é se o fluxo é arterial ou venoso, assim como a sua classificação. Vamos lá. O fluxo venoso muda o seu aspecto na dependência da proximidade com o coração. Quanto mais próximo do coração, maior a influência do ciclo cardíaco e dos movimentos respiratórios. O tipo básico de fluxo venoso é o monofásico, linear, turbilionar, com janela cheia, encontrado nas veias periféricas em geral. O outro fluxo, que é encontrado em geral nas veias abdominais e cervicais, é o fluxo fásico, modulado pela respiração e um pouco influenciado pelo ciclo cardíaco, que apresenta uma suave ondulação superficial. Ele é encontrado nas veias porta, mesentérica superior, jugulares, etc. Existe também o fluxo venoso chamado de polifásico, que sofre forte influência do ciclo cardíaco. Esse tipo de fluxo é encontrado, por exemplo, nas veias suprahepáticas e nas porções proximais da veia cava inferior. Seguindo o que foi aprendido até agora, podemos classificar o fluxo arterial em monofásico, bifásico ou trifásico, assim como de baixa ou alta resistência, pela avaliação da janela sistólica, diferenciando entre as velocidades diastólica e sistólica e quanto ao tempo de aceleração. O fluxo ele vai ser monofásico quando ele é unilateral em todo o período do espectro, mantendo-se em um só lado da linha de base, ou acima ou abaixo, e com uma representação apenas da sístole, com diástole zero ou desprezível. O fluxo monofásico sempre será de alta resistência quando arterial, como se vê na imagem à esquerda desse slide. Já no vídeo à direita e na imagem ao centro, você pode evidenciar o fluxo bifásico, que tem a característica de possuir um traçado de sístole e um traçado de diástole bem definidos, mas sem a diferenciação da diástole inicial ou tardia. Quando de baixa impedância, o que vai definir isso é a diferença entre as velocidades de sístole e diástole, além da avaliação da janela sistólica. Esse fluxo, quando de alta resistência, será caracterizado por um traçado sistólico de um lado da linha de base e um traçado de diástole no sentido inverso.
Nesse caso, é um fluxo de altíssima resistência, com fluxo reverso mesmo na fase de enchimento atrial. Já o fluxo trifásico arterial é caracterizado pela marcação de todas as fases do ciclo cardíaco. Temos marcados no espectro a sístole, a incisura protodiastólica, que representa o início da diástole com o fechamento valvar, e a diástole propriamente dita com o enchimento atrial. Esse tipo de fluxo também é encontrado em alta ou em baixa resistência. No caso de alta resistência, temos uma incisura protodiastólica no sentido inverso da sístole, com a janela sistólica limpa. Já no caso da de baixa resistência, todo o traçado se mantém apenas de um lado da linha de base, inclusive a própria incisura protodiastólica, com uma janela sistólica borrada e menor diferença entre as velocidades de sístole e diástole. Nos casos de aneurismas, vamos encontrar um chamado fluxo perturbado, que você pode ver no exemplo do vídeo à sua direita. Esse fluxo não segue um padrão e é caracterizado pela presença de vórtices e rodamuinhos, bem visíveis no mapeamento colorido. Nesse slide, você pode ver um caso de fluxo perturbado. Aqui temos uma fístula arteriovenosa, utilizada para terapia renal substitutiva, e observem bem, o fluxo ocorre em vórtex e em rodamuinhos. Nesse slide agora, vemos um aneurisma de aorta abdominal, onde observamos um espessamento parietal significativo por um trombo mural, com dilatação e aumento de velocidade de fluxo na sua origem, com presença de vórtices no mapeamento colorido. Este é um caso curioso de fluxo perturbado. Nesse slide, vemos um pseudoaneurisma de artéria femoral, que ocorreu pós-acidente de punção. Isso pode ocorrer quando, por uma punção não guiada, se punciona a veia femoral, transfixando no caminho a artéria femoral. Na fase de dilatação do trajeto para a passagem do catéter, você pode acabar lesionando gravemente as camadas musculares arteriais, gerando assim uma fragilidade parietal que culmina ao final no seu pseudoaneurisma. Você se lembra, quando conversamos no início da aula, do limite de Nyquist? Pois é, relembrando, o Doppler pulsado somente consegue detectar velocidades de fluxo inferiores à metade do PRF, ou pulso de repetição de frequência. No seu aparelho, o PRF é indicado como velocidade, velocity ou scale, na maioria dos casos. Quando ocorre esse fenômeno, de a velocidade do vaso ser maior que a metade do PRF, ocorre um artefato chamado aliase, que é essa imagem que você pode ver nesse slide. No Doppler espectral, você pode ver que o pico sistólico ultrapassa o limite superior do gráfico, sendo identificado projetando-se no limite inferior do gráfico, fora da linha de base, impedindo que realize medidas de velocidade de fluxo. Ao mesmo tempo, no Doppler colorido, essa inversão do pico sistólico aparece nas áreas de maior velocidade do vaso, como no caso do centro, como uma inversão de cor. Observem bem na imagem à sua direita. A velocidade menor, pelo atrito com a parede, aparece junto às paredes do cone vascular apresentada pela cor vermelha. Na medida que nos direcionamos para o centro do vaso, a velocidade das hemácias aumenta pela ausência de atrito, mudando a cor, conforme a escala de velocidade do vermelho para o amarelo. Quando a velocidade chega a superar o limite do Nyquist, ou seja, maior do que a metade do PRF, a cor, como você observa no centro desses vasos, ela se inverte, tornando-se azul. E como evitar esse efeito indesejável de aliase? Vamos lá, passo a passo. Primeiro, você congela o modo B, utilizando a tecla Update. Isso vai permitir um processamento mais rápido do aparelho e detecção de maiores velocidades. Após isso, você reduz o PRF pela tecla Scale. E veja na tela qual será o efeito.
Se ainda assim não for o suficiente, você pode também abaixar a linha de base. Veja então, com abaixando a linha de base, qual será o efeito na imagem do slide. Caso não consiga ainda, é porque o fluxo é de velocidade alta demais. E essa medida já deve ser realizada com o recurso do Doppler contínuo. Muito bem. A partir de agora, vamos entender em que local colocamos o caliper de medidas para adquirir informação sobre os parâmetros Doppler. Nesse slide, vemos o local onde medimos a VPS, ou velocidade de pico sistólico. Essa é a velocidade máxima encontrada no fluxo arterial durante uma sístole. Nesse slide agora, você observa onde você deve medir a VDF, ou velocidade diastólica final. É a velocidade de fluxo vascular no final da diástole, imediatamente antes do início da sístole. Agora, vemos nessa imagem de que forma se afere o chamado tempo de aceleração. Uma das barras de medida é posicionada no início da sístole. A outra é posicionada sobre o pico de velocidade sistólica. Portanto, mede o tempo entre o início da sístole e o momento em que se atinge a velocidade de pico sistólico. Essa imagem demonstra um outro tipo de cálculo, que é o índice de aceleração. Nesse caso, o posicionamento das barras de medida é a mesma que é feita no cálculo do tempo de aceleração. Mas o aparelho mede a área do triângulo formado pelo espectro sistólico ao nível do pico sistólico. Levando em consideração os valores da velocidade de pico sistólico, que você já entendeu como mede, e da velocidade diastólica final, podemos ter o cálculo de dois parâmetros, o índice de resistência e a relação sístole-diástole. Calculado a partir de dois pontos de início e fim da onda de velocidade e fluxo, a média formada pelo espectro do traçado permite calcular o índice de pulsatilidade. Bom, agora vamos entender os artefatos. Um artefato importante é o flash. Trata-se de um borramento ocorrido que acontece no Doppler colorido pela detecção de tecidos adjacentes à área que você quer medir, mas que estão em movimento. Deve-se lembrar que o Doppler detecta movimento. Portanto, como não apenas os vasos sanguíneos possuem movimento no corpo humano, o Doppler acaba detectando outros tipos de movimentos concomitantes. Esse efeito pode ser útil em casos, por exemplo, de detecção do movimento do intestino, instruindo por um osteoherniário. Nesse caso do slide, nós vemos o movimento de tecidos em volta de um aneurisma, na medida que ele pulsa. E vocês veem a imagem do flash, tanto de um lado quanto de outro, do fluxo aneurismático. Esse efeito ele acaba sendo superlativado no caso de Doppler Power Angel, que detecta com muito mais sensibilidade qualquer movimento, como você pode observar do vídeo que está na sua tela nesse momento. A imagem colorida à direita do vídeo, em alaranjado, é a peristalse intestinal abaixo do polo inferior de um rim. Outro artefato que pode, inclusive, ser bastante útil para o diagnóstico é o chamado twinkling. Quando você tem uma estrutura hiperecogênica, com grande capacidade reflexiva e uma superfície irregular, ela pode produzir uma imagem com geração de cor posteriormente. Ela é mais visível com PRF baixo, sem o uso de filtro de parede. Esse artefato foi descrito originariamente por Ramone, em 1996, e ele é bem útil na identificação e confirmação diagnóstica de litíase, como ocorre aqui no caso da foto. Outra questão muito importante é o tamanho do gate, que isso pode ser regulado pelo operador. Um gate muito largo acaba detectando vasos que não são do seu interesse,
sobrepondo assim estruturas e criando dessa forma um artefato indesejável. O gate tem que ser o mais estreito o suficiente para detectar o vaso do seu interesse. Em geral, ele vem adequadamente configurado de fábrica. Mas pode ocorrer um caso de você pegar um aparelho que foi anteriormente manipulado por um outro operador e que tenha alterado o espaço do gate. E você tem que saber que pode ser reajustado para evitar uma amostra excessivamente grande e inadequada para isolar o objeto do seu interesse. Agora que você já sabe interpretar o Doppler no aparelho de ultrassonografia, vamos aprender os comandos básicos. Para ativar a amostra do Doppler colorido, você vai apertar a tecla CFM, que significa Color Flow Mode. Essa tecla pode estar nomeada como Color ou simplesmente com a letra C. Imediatamente, quando você apertar essa tecla, aparecerá uma janela de detecção no modo Color Doppler, que poderá ser posicionada na área de interesse com a ajuda do trackball. Para iniciar o Doppler pulsado, você pode apertar a tecla PW, que significa Pulsed Wave, e aparecerá uma linha vertical em sua tela com o gate representado por duas linhas horizontais, que será posicionado na amostra de Doppler pulsado que você deseja adquirir. Após posicionar, o Doppler pulsado será ativado apertando a tecla Update, que iniciará o traçado em modo Duplex Scan, ou seja, ultrassonografia em conjunto com o Doppler pulsado. Em geral, nos aparelhos que possuem esse recurso, existe uma tecla específica para o Power Anjo, identificada com a letra P, PD ou PDI, que significa Power, Doppler Image, que funciona da mesma forma que a tecla do Doppler colorido, apenas fornecendo mapeamento no modo Power Anjo. A seguir, você deve conhecer a tecla de ajuste das velocidades do Doppler colorido, representada pelas teclas escritas PRF, Velocity ou Scale. Também vai utilizar frequentemente a tecla de ajuste da linha de base, identificada por BL ou pela palavra Baseline. O ganho do Doppler frequentemente é representado por um ajuste rotativo em volta do botão de acionamento do Color Mode ou do Pulsed Wave, mas ocasionalmente pode haver um botão geral de ganho, que vai ajustar o modo que estiver ativado, principalmente nos aparelhos mais compactos. Procure conhecer o teclado do aparelho que você vai usar antes de começar o exame, para evitar ter que ficar procurando durante o procedimento. Isso é muito mais importante quando você vai realizar um procedimento intervencionista com aparelho de ultrassonografia, ou quando você vai examinar um paciente que está em precaução de contato, pois vai estar paramentado com os devidos equipamentos de proteção individual e a sua manipulação do aparelho de ultrassonografia ficará muito limitada. Agora, você pode usar o Doppler do seu aparelho. Lembre-se de escolher um aparelho compatível com o trabalho que deseja realizar. Se for beira-leito, deve ser o mais portátil possível. Se for em consultório ou ambulatório, aparelhos maiores, com mais portas para conexão simultânea de transdutores e mais funções disponíveis, One Touch no teclado, realizam o trabalho melhorando a sua produtividade. Não vamos nos deter na configuração do ultrassom em modo B, porque se você chegou até aqui, é porque já sabe utilizar o aparelho de ultrassonografia. Dessa forma, estamos agora com o aparelho em B-Mode, realizando uma ultrassonografia de fígado. Vamos lá. Primeiro, posicionando sobre a veia porta, para adquirir a avaliação do fluxo pelo Doppler colorido. Aperte então o botão CFM, correspondente ao Color Flow Mode, e ative assim a janela do Doppler colorido, ajustando então o Scale, ou PRF, para uma velocidade baixa, a fim de detectar mesmo os fluxos mais lentos. Imediatamente, tornar-se-á visível o fluxo do vaso. Centralize então a janela do Doppler no centro da área de interesse, com o auxílio do trackball. Imediatamente então,
Aproveite para ajustar o brilho, para não haver uma interferência de artefato flash na imagem. E ajuste a velocidade para que o vaso seja visível em todo o seu percurso, sem falhas e sem aliasing. Agora que vimos um fluxo venoso, vamos tentar um arterial. No caso, o exemplo que vemos no vídeo é o da artéria aorta. Note que posicionamos a janela com o vaso no centro, observando o fluxo colorido, predominantemente vermelho, o que significa que a direção de fluxo se aproxima do transdutor. Em seguida, inclinamos o transdutor e posicionamos a linha do Doppler pulsado para conseguir o ângulo mais agudo possível, abaixo de 60 graus, para ter precisão de medidas. Nesse momento, é hora de ativar o Doppler pulsado. Pressione, então, a tecla Update para congelar o modo B e abrir o traçado espectral no Doppler pulsado. O Doppler pulsado demonstra uma onda trifásica, arterial típica, compatível com o fluxo normal de uma aorta abdominal. Nesse momento, você deve ajustar a velocidade e a linha de base, para ter melhor visualização dentro do espaço da janela do espectro Doppler. Adquirido o traçado, realizar a correção de ângulo em relação ao gate. Realize as medidas, posicionando então os cursores. Meus parabéns! Agora você já pode usar o recurso da Doppler fluxometria do aparelho de ultrassonografia de forma profissional. Muito obrigado pela sua presença. Queremos agradecer sua audiência, ressaltando que planejamos cuidadosamente nossos conteúdos para que os profissionais de saúde tenham segurança e correção técnico-científica nos seus atendimentos. E o mais importante, vem fazer acontecer, vem ser PHD.